Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos nossa reflexão de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos presenciar o banquete da morte. São muitos os banquetes que geram morte. Muitos estão na opulência, vivendo vida de riqueza, de desperdício, se firmam no poder à custa da vida do próximo. A morte de João Batista. É esse o texto que vamos refletir no dia de hoje. Vamos então fazer a nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha, a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 14 a 29. Vamos ouvir com bastante atenção. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão. Justiça e perdão. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado famoso. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros diziam ainda: é um profeta, como os profetas antigos. Ouvindo essas coisas, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, com quem tinha casado, apesar de ser ela a mulher do seu irmão Filipe. João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso,
Herodíades ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu darei a você. E jurou: juro que darei qualquer coisa que você me pedir, mesmo que seja metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois, levou a cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Marcos relata com muitos detalhes a morte de João Batista e sua relação com a vida pública de Jesus. Além disto, denuncia a vida luxuosa dos governantes, em detrimento da vida sofrida das pessoas subjugadas pelo poder dominante. Nesse sentido, Marcos capítulo 6, versículos 14 a 29, que acabamos de ouvir, faz memória da vida familiar do rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, e também faz memória do martírio de João, aquele que abriu caminhos para Jesus. Herodes Antipas foi rei na região da Galiléia. Ele havia casado com Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, ou seja, sua cunhada. Pela lei judaica, esse casamento era proibido. O casal sabia disso, mas mesmo assim o fez. João Batista era conhecido como bom, honesto e temente a Deus. Seu altar era o deserto, lugar de dificuldades e perigos, mas também espaço para arrependimento. A pregação de João não colocava panos quentes sobre uma situação errada. O erro era denunciado. A ferida tinha de ser limpa mesmo que implicasse dor. Tratar do pecado não é coisa simples nem fácil. Por sua denúncia das injustiças e por sua coerência com o Evangelho, João foi preso e executado. O relato bíblico nos fala sobre essa execução. O rei Herodes Antipas estava de aniversário. Para festejar essa data, convidou várias pessoas, preparou um banquete. Tudo para demonstrar seu poder. A filha de Herodíades, para alegrar o esposo da mãe, fez uma dança especial diante do rei e dos convidados. O rei, para mostrar sua gratidão, disse que daria de presente o que a garota quisesse. Herodíades, a mãe, pede então a cabeça de João Batista. Deixar de atender ao pedido da dançarina poderia parecer fraqueza. O poder dominante nunca se preocupa com a vida, mas apenas com o status. Isto é assim ainda hoje. Como resultado da situação criada, João é executado. Sua cabeça é servida numa bandeja. O orgulho do rei está preservado. Essa história de martírio é contada quando os discípulos de Jesus voltam de uma jornada de pregação que causou grande impressão na opinião pública. O martírio de João é o prenúncio da própria morte de Jesus e também dos discípulos no futuro. Sofrimento e morte acompanham a tarefa do anúncio da Boa Nova de Deus ao longo da história do cristianismo.
São muitos os exemplos de pessoas que sofreram e sofrem perseguição porque denunciaram maldades, erros, falcatruas, anunciaram o reino de Deus e se colocaram ao lado das pessoas sofridas e injustiçadas. A pregação da palavra não é algo sem saber e sem consequências. A palavra de Deus sempre produz efeito. A promessa de Deus é que sua palavra nunca volta vazia. Coragem e amor devem acompanhar o anúncio da vontade de Deus. Isso significa dizer claramente o que e quem gera injustiça. João Batista denunciou o poder que domina. A respeito dessa relação, o biblista Milton Schwantz escreveu: o texto começa com um rei e termina com um túmulo. De um lado, a gente em banquete e orgia, do outro, gente massacrada no cárcere. O prato que serve a cabeça de João faz parte do banquete. João denunciou, mas não com o intuito de apenas desmascarar o poder político reinante. O fez visando o arrependimento dos denunciados. O profeta de Deus precisa ao mesmo tempo de coragem e amor. Coragem para denunciar o erro, sofrendo as consequências, e amor para anunciar que Deus perdoa e possibilita um novo começo, quando verdadeiramente há arrependimento. Arrepender-se, eis algo difícil que exige humildade. Por que as pessoas erram, mesmo sabendo que estão cometendo um erro? Muitos insistem no erro porque já não conseguem mais enxergar o próprio pecado. Contudo, na maioria das vezes, por sentir-se acima da lei, o que quer dizer de tantas mortes no trânsito em consequência dos motoristas embriagados. O que dizer dos corruptos, os quais utilizam o poder para benefício próprio? Infelizmente, temos visto pouca profecia em nossos dias. Poucas são as vozes que se preocupam com o bem social. O cristianismo tem servido como apelo a uma fé individualista, em que o que importa é a relação eu-Deus. Este tipo de religiosidade não tem espaço para a profecia. Preocupa-se com bem-estar, prestígio, poder. Está do lado do banquete do rei, vira de costas para o cárcere. Profecia tem a ver com os pés no chão, com pés empoeirados, mãos calejadas, coerência entre o anúncio e a vida. São poucas as vozes neste deserto, mas ainda fazem diferença. O anúncio da palavra de Deus visa sempre a novidade de vida. Esse foi o testemunho de João Batista, que permanece até os nossos dias. Acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Vivemos em uma sociedade que muitas mesas são preparadas como um banquete da morte. A realidade que vivemos hoje no Brasil, tivemos tantas vidas ceifadas, seus corpos, as suas cabeças decepadas nesse banquete da morte. Chico Mendes, Margarida Maria Alves, Irmã Dorothy, Dom Pedro Casaldáriga, o capitalismo, o agronegócio, matou de várias as formas, mas as suas poesias, a sua resistência
está em nós, lutando e defendendo. João Batista, naquele banquete que ele denuncia o projeto de morte, tem a sua cabeça oferecida naquela mesa. Olhamos hoje os nossos campos, os nossos territórios tradicionais sendo invadidos pelo agronegócio, colocando veneno na comida do povo, desmatando, secando as minas. Olha o projeto de morte das mineradoras. Enquanto isso, a gente nem sabe onde moram os donos das mineradoras. A sua mesa é farta, a sua mesa é redonda. Nas periferias da nossa cidade, pessoas passam fome. Essas grandes empresas, o capitalismo, o agronegócio, da forma como eles estão instalados no mundo e no nosso país, segundo o Papa Francisco, eles estão com as mãos sujas de sangue. É o banquete da morte. Sejamos imitadores de João Batista, denunciar esses banquetes da morte. Pode ser que muitas das nossas cabeças vão parar no pratos desses gigantes, desses Herodes dos tempos de hoje. Mas é missão, é por isso que estamos aqui, em defesa da vida, em defesa da Mãe Terra, da natureza. Sejamos denunciadores do projeto de morte. Neste chão tanta gente plantada, pela vida, justiça, amor. Sofre feridas caladas, perde a vida, enfrenta uma dor. Companheiros benditos para sempre, com Jesus olhe sempre por nós. Nos ajude a ser firmes na dor e jamais calar nossa voz. Bendito seja quem deu a vida, sarou ferida, viveu o amor. Bendito seja sangue jorrado, jamais calado, força maior. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o testemunho de João Batista fortaleça cada vez mais o nosso próprio testemunho. Que não tenhamos medo de falar do Evangelho com a nossa vida. Estarmos sempre do lado da verdade, da justiça, do amor e da paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de